Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estamos para tratar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nesse primeiro momento, vamos fazer a nossa prece de abertura, nesse momento de reflexões, pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoe a jornada e a messe nesse período em que estamos conclamando a assistência espiritual para todos nós. Abençoa-nos, Senhor, essa trajetória. Sê conosco nesses dias que são dias tensos, dias difíceis, que nós possamos alcançar a sabedoria espiritual e estarmos atentos às questões que são inerentes ao comportamento salutar, ao comportamento que nos levará à evolução. Sê conosco hoje e sempre, abençoa-nos e dá-nos a sua proteção em todos os momentos da nossa vida e além. Que assim seja, graças a Deus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. São aspectos que são vinculados diretamente à questão da decisão. O Cristo torna isso muito claro para todos nós quando Ele nos pede realmente essa posição de estar com Ele, de estar consigo. Próximo a esse período natalício, em que nós repensamos muitos dos nossos valores, dos nossos compromissos, nós lembramos qual é a nossa opção. Servir a Deus nos conclama a uma realidade totalmente diversa da realidade que o mundo nos oferece. Larga a porta que nos leva à perdição e estreita é a porta que nos leva até Deus. E estreita essa porta porque é um caminho que se passa um a um e se faz por si. Sendo essa a realidade, nós temos que pensar com muito cuidado os nossos pensamentos, palavras e ações. Nós devemos realmente tomar da charrua do dever e realmente entornarmos essa realidade anterior, que é jogarmos fora tudo aquilo que foi do passado e assumir uma proposta nova. É isso que o Cristo nos coloca. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Veja que é um posicionamento, né? Assim como ele fala ao jovem rico, né? Ele fala assim, olha, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Porque ele sabia que logo ali depois, aquele mesmo moço teria uma série de sortilégios, de coisas difíceis que lhe ceifariam a vida e de nada adiantaria os bens que ele tinha até então ali amealhado para si. Tomar o caminho com Jesus, seguir após Ele, tomar a sua cruz e segui-lo, é uma opção que nós devemos pensar e não só pensar, mas devemos colocar em prática. Nós temos que tomar essa decisão e seguir intimorados. Assim como os irmãos de outras religiões, geralmente eles são conclamados a uma opção, né? Quem aceita Jesus, levante a mão. E quando você aceita Jesus, você tem que entrar, às vezes, no preceito da igreja. Mas o Espiritismo realmente não tem dogmas e nem precisa de dogmas. Por quê? Porque é uma opção sua, é uma decisão sua, tua, né? É essa decisão que nós temos que tomar e seguir por aquela posição e ir até o fim. Quando a gente muda, transita para o mundo do empreendedorismo, aquele que persiste, ele sai vitorioso e vai lá na frente e consegue aumentar as riquezas, consegue prosperar. Uma parábola dos talentos, ele deu um talento em terra na areia, aquele que deu 2, que trabalha aqueles 2 talentos, multiplica, aquele que recebeu 4 multiplica, e assim na seara com Deus é uma seara abundante, você nunca fica
com o recurso inicial. Pelo contrário, é 30, 60 e 100 por 1 na parábola do semeador. Então tudo muita vantagem estar com Cristo. Veja que o amor cobre a multidão de pecados. Que coisa interessante, né? Você ter um monte de coisa e o amor cobre isso tudo. O amor redime isso tudo, o amor resolve isso tudo. A caridade, né? Fora da caridade não há salvação. As atitudes, uma vez tomadas, elas alteram toda a significativa da nossa vida. Agora o caminho com Mamon, né? O que seria o Mamon? Esse caminho que nós só vemos o lado materialista, nós só vemos o lado superficial da vida, nós só vemos o lado corporal, as estéticas, a beleza do corpo, sendo que o corpo é perecível e a tua alma é que viverá, como dizia o apóstolo Paulo. Então as estruturas que nós temos para a vivência apenas do mundo em que estamos inseridos não é suficiente para a garantia da felicidade. Nós temos sim lampejos de felicidade, mas é momentânea, pequenos prazeres, mas com Cristo isso é totalmente diferente. E por isso esse capítulo é de uma importância soberana, pois ele nos exorta justamente trabalharmos em excelsitude a conquista da nossa felicidade. Nós não temos como ser felizes sem tomar uma atitude, sem tomar um lado, sem tomar uma posição. Veja que num casamento, se você não toma realmente a tua posição de esposo, de cônjuge, não dá certo. Se o outro também não toma a posição, se a esposa não toma a posição de esposa, não dá certo. Se os filhos não tomarem a posição de filhos, não dá certo. Então, com Jesus, essa opção é uma opção clara, objetiva e não há subterfúgios, é sim ou não. Não há esse negócio de meio termo. E na vida humana, dos dias, eu tenho dinheiro, eu compro isso, eu tenho dinheiro, eu compro aquilo, eu suborno aquilo, eu faço isso, mas com Deus não. Né? E isso, é claro, é sim, sim, não, não. Mas também, se tomarmos essa posição, como o Cristo se posicionou diante da samaritana: ah, mulher, se eu der da minha água, nunca mais você voltará a ter sede. Por quê? Porque a ideologia é que é uma solução definitiva. É claro que a gente busca o centro espírita quando o sapato aperta, como diz no adágio popular. A gente procura quando a coisa está difícil. A gente volta para casa como filho pródigo quando a coisa está complicada lá, que não deu nada certo, embora os pais tenham orientado, tenham dito isso e aquilo, mas não deu certo. E a gente volta. Mas o Cristo nos coloca assim: não tornes a pecar. Não tornes a entrar nos erros, alinha a tua vida, né? Vai em frente. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Assim como ele fala na questão de fazer ao outro como a gente gostaria que ele nos fizesse, né? Aquele homem devia uma quantidade enorme, né, ao rei, e ele perdoou. E quando ele vai lá fora, o outro devia nada, ele manda o outro para a prisão, expolia, e quando ele se põe de novo, então ele retoma a dívida e faz com ele uma situação totalmente adversa, porque ele não teve misericórdia do irmão do outro lado e não fez conforme ele recebera. O amor que Deus nos oferece gratuitamente é um amor incondicional, mas ele exige sim posição, sim ou não. Não há subterfúgios com Deus. A gente tenta enganar Deus de todo jeito. Parece que não, mas nós somos muito ladinos e a gente tenta enganar Deus, dá aquele jeitinho, finge que vai no centro, que está lá contrito orando, mas quando sai dali vai para a esbórnia, vai lá beber, vai lá, né, para os vícios, vai lá fazer as coisas com pressa,
depois volta no centro com aquela cara linda, né? Meu irmão, e aí volta de novo, se ferra todinho lá fora, aí vem todo estrupiado, cheio de problema, filho pródigo, né? E aí tem lugar para mim aí, eu preciso tomar um passe, tal, não sei o quê. Por quê? Porque não tomou posição. Toma posição, para de ser esse obsidiado clichê, a pessoa que fica sempre na mesma obsessão, sempre na mesma posição, sempre agarrado no mamão, nas coisas materiais. Será que não vai morrer? Para que trocar tanto de carro? Para que comprar tanta casa, tanta coisa, sendo que a família está toda desestruturada? Então estrutura a família junto com a construção desses bens, porque senão não adianta nada, você deixa uma herança nula, porque não chega no seu herdeiro. Manuel Filomeno de Miranda tem toda uma performance analítica na série Manuel Filomeno de Miranda, que relata justamente isso. O herdeiro que não trabalha junto com a herança não se torna herdeiro. Ele tem que ser merecedor dessa herança, para que a herança realmente fique para si. Senão ela é toda recolhida aos cofres divinos, aos cofres da providência. Porque se o filho pede pão, ele dá uma serpente. Se aqueles bens ficarem em mãos que são equivocadas, aquilo ali se torna uma situação que vai trazer danos e não benefícios. Porque a pessoa se perde quando ela não tem condições de gestão. Assim como uma arma de fogo na mão de uma criança. Quantos acidentes aconteceram já no mundo inteiro com armas de fogo manuseado por crianças, né? Crianças brincando de bang-bang, pegaram armas que os pais deixaram ali e aí causaram danos irreversíveis, né? Com desencarnações, com assassinatos, sem intenção, mas são acidentes graves que não tem como remediar. Então são situações que a gente às vezes não avalia como crianças que somos, crianças espirituais. Então tomar a posição é a única maneira que temos de realmente tomar uma atitude e realmente receber isso como um verdadeiro remédio. Qual é o remédio? O remédio é realmente assumir: eu sou cristão. E um cristão que faz? Um cristão procura ser melhor todo dia. Ele se policia todo dia. Ele procura usar da sua palavra para edificar. Ele procura usar da sua palavra para perdoar. Ele procura usar da sua vida como um verdadeiro exemplo também de vivência. E aí eu via nas apostilas, quando eu era mais novo, na evangelização tinha lá o código, né? Um código lá colocado, uma epígrafe ou qualquer coisa assim, que dizia assim: conduta espírita, vivência evangélica. Então essa conduta espírita o que é? Essa reformulação das atitudes nossas do dia a dia. E a vivência evangélica o que é? Colocar o evangelho realmente em atitude, né? Em vivência, né? Viver o evangelho, como o apóstolo Paulo, como Chico, né? Como esses grandes ícones, Eurípides Barçanufo, Anália Franco, Bezerra de Menezes, né? Que eles passam a viver o evangelho, viver a doutrina espírita no seu convívio, no seu cotidiano, no e-mail, né? Vai vivendo de que forma? De forma sublime, né? O espírito Sheila, né? E tantos e tantos e tantos que são inumeráveis, cristãos pelo mundo todo, das mais diversas religiões, pessoas que trabalham para o humanitarismo, que pensam no bem e vivem o bem, internalizam o bem e são felizes. É que às vezes o mendigo consegue às vezes um grau de felicidade onde está muito maior do que uma pessoa que está na mansão. Às vezes a pessoa da mansão, ela não dá conta de administrar-se em sentimentos e realidades e ela passa então a sofrer um quadro obsessivo-compulsivo, obsessivo-depressivo, muitas vezes indo até a portas que não deveriam ser criadas, que é a porta do suicídio, a porta de doenças psicossomáticas
que levam a pessoa ao sofrimento que poderia e às vezes deveria ser evitado, mas que a pessoa leva consigo por escolher uma vida que não deveria. Então nós temos e somos responsáveis por aquilo que vivemos. Qual é o segredo? O segredo é realmente abraçarmos uma nova realidade. E é fato pactual que nós temos o compromisso e o dever de vivermos uma realidade nova. E essa realidade nova só é possível quando escolhemos Jesus como nosso modelo. Então, servir a Deus é mamão. Cada um escolhe o seu. Mas aqui, no Centro Espírita, nossa recomendação, meu irmão, minha irmã, siga Jesus, né? Abrace Deus. Ponha Deus na sua vida todos os dias. E você, com certeza, vai alcançar muito mais plenitude e muito mais segurança para dias melhores. E quando vir o sofrimento, você vai estar pronto, porque você não veio para sofrer, você veio para vencer. Eu venci o mundo e vós vencereis, disse Jesus. Vós sois a luz do mundo e eu vim para que vocês não andem em trevas. Então nós temos que viver Jesus para ter essa luz, para vivermos na profundidade e para sermos de fato pessoas melhores e muito mais felizes. E é nesse contexto e nessa vivência que agradecemos aos bons espíritos que nos acompanharam, inspirando-nos e protegendo-nos, para que nós possamos de fato viver o Evangelho onde pudermos e podermos realmente internalizar a proposta nova com Jesus. Com a sua paz e a sua luz e a sua permissão, querido Deus, nós te agradecemos e rogamos que abençoe a todos que assistirão e que já assistiram essa nossa fala, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite.